Vamos fazer a nossa leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do primeiro verso. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não provoque a ira aos seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os servos obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus servos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim manifestem-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão, a boa vontade, a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Olha para cá, olha para mim. Vocês estão tristes, estão desanimados, estão com fome? Ou estão dispostos a receber de verdade o que Deus tem para entregar para vocês aqui nessa noite? Ou vocês são movidos a grandes multidões? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Eu tenho plena convicção de que Deus está aqui nessa noite e que coisas extraordinárias Ele quer fazer nas nossas vidas aqui nesse lugar.
Olha para cá. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, que as forças que operam no mundo, que as influências que operam no mundo jaz no maligno. Vivemos dias maus, dias de terríveis dificuldades, e vivemos cercados de todos os tipos de maldades possíveis. Somos tentados todos os dias, todas as horas, em todas as áreas da nossa vida. Sempre tentados para sermos arrastados de volta para situações das quais nos livramos e não queremos voltar mais. Tentados a cair, tentados a fracassar espiritualmente, ou sermos destituídos da nossa autoridade e perdermos a unção espiritual que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Ou seja, vivemos querendo aceitar você ou não, acreditando você ou não acreditando, querendo você ou não. Nós vivemos em guerra e em batalha espiritual 24 horas por dia. Amém ou não amém? Vivemos em guerra e em batalha espiritual 24 horas por dia. Temos nossas dificuldades, temos nossas fraquezas, temos os nossos defeitos, as nossas inconstâncias, e precisamos entender que se não perseverarmos, não chegaremos aos nossos objetivos, muito menos venceremos o mal ou o inferno. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta aos Efésios, ele está escrevendo para uma igreja e dando instruções para essa igreja, passando instruções para os membros dessa igreja, cujo pastor era o seu filho na fé chamado de Timóteo. Timóteo era pastor da igreja aos Efésios. 1 Timóteo, 2 Timóteo são instruções pessoais de como ele deveria pastorear o rebanho. Aos Efésios ele escreve uma carta tanto ao pastor como uma carta para toda a igreja. No capítulo 6, Paulo deseja falar sobre guerra espiritual. No capítulo 6, Paulo quer abordar esse assunto da batalha espiritual que eu e você, olha para cá, eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Mas antes dele entrar no assunto, ele introduz o assunto. O capítulo 6 começa, se você observar bem, o capítulo 6 começa com a instrução, com a introdução. E nessa introdução, Paulo quer passar algumas verdades, algumas mensagens. Ele quer passar o princípio da obediência, o princípio da responsabilidade e o princípio da autoridade. Alguém está me ouvindo aqui? O princípio da obediência, o princípio da responsabilidade e o princípio da autoridade. E ele usa, para passar essas verdades espirituais, ele usa figura de linguagem. Ora, esses princípios servem para todas as áreas da vida. Mas ele começa chamando a atenção dos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. E olha o detalhe: nada está na Bíblia por acaso. Tudo aquilo que está na Bíblia, seja um ponto ou uma vírgula, tem uma importância e um significado. Filhos, obedeçam aos seus pais a minha obrigação de obedecer ao meu pai é se ele me pede alguma coisa que fere a minha conduta, que me coloca em desaprovação diante de Deus, se ele me pede alguma coisa que me coloca numa posição de pecado, eu não tenho obrigação de obedecê-lo. Nenhum filho tem a obrigação de obedecer a um pai que pede para ele mentir. Ele obedece se ele quiser.
Mas nenhum filho tem a obrigação de obedecer a um pai que pede para ele mentir. Assim como nenhum obreiro tem a obrigação de obedecer a um pastor que pede para o obreiro mentir. Nenhum filho tem a obrigação de obedecer a um pai que pede para o filho ser desonesto, ou que ensina o filho a ser adúltero, ou ser prostituto. Ele não tem a obrigação de copiar esse tipo de exemplo. Ele tem a obrigação de ser obediente ao pai no Senhor. Amém ou não amém? E nós encontramos duas coisas importantes aqui. Que quando o pai pede ao filho alguma coisa que é errado e que coloca o filho em estado de desaprovação, ou em desobediência ou em pecado, aquele pai já perdeu a sua moral e a sua autoridade espiritual. Você está me ouvindo? Ou seja, o mentiroso vai produzir mentirosozinhos. Tudo que você faz serve de referência para os seus filhos, e querendo você ou não, ele vai copiar o seu modelo. O seu modelo. É por isso que às vezes no passado a gente erra, e sem querer, depois de ter mudado a cabeça, mudado a mentalidade, se convertido, e hoje está vivendo uma nova vida, a gente vê lá na frente os nossos erros reverberando na vida dos nossos filhos. Poxa vida, como é que isso está acontecendo agora? É porque isso aconteceu lá atrás, e quando aconteceu, causou grande influência sobre a vida deles. Alguns filhos aprendem a beber com os pais. Outros, olha para cá! Outros aprendem a mentir com os pais. Outros aprendem a enganar com os pais. Aprendem a ser safados com os pais. E depois não vai dizer assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai copiar o seu exemplo. Aí a gente tem que decidir se a gente quer viver de falsas vitórias ou se a gente quer realmente mudanças de Deus na nossa vida. Amém? Por favor, pergunte para quem está ao seu lado. Você vai ter que decidir se você quer viver de falsas vitórias ou se você quer de verdade mudanças de Deus na nossa vida. Escute, porque o que Paulo está dizendo aqui, que ninguém aqui pode entrar em batalha espiritual contra o inferno, contra o diabo. Ninguém aqui vai vencer o inferno se antes não observar a sua conduta no seu dia a dia. Porque ele está falando de conduta do dia a dia. Ele está falando da responsabilidade dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, do patrão com o empregado, do empregado com o patrão, que o patrão tem que ser honesto, o empregado também, que o empregado tem que ser sincero, mesmo que o seu patrão seja ímpio. Mesmo que o seu patrão seja um safado, um ímpio, que rouba as suas horas extras, isso não dá direito de você de roubá-lo também. Porque se você fizer o que ele faz, você é igual a ele. Você se nivela a ele. E ele está dizendo, o erro do outro não pode me corromper. O erro do outro, a maldade do mundo não pode me descaracterizar. Eu sou nova criatura em Cristo. Vá para o inferno quem quiser ir. Eu vou perseverar na presença do Senhor. Ele está falando de que se a gente não observar a nossa conduta, não adianta vir para a igreja aqui e gritar. Subir monte, descer monte, fazer vigília, sapatear, rodar e fazer aquele show todo. Não existe autoridade espiritual. A unção é derramada sobre a sua vida de acordo com aquilo que você vive no seu dia a dia. Não adianta querer ungir casa, ungir carro, ungir chave, se o dono da casa, o dono do carro não é ungido. Amém? Isso não é lógico, isso não faz sentido. Unge o meu carro e enche o carro de rapariga dentro. Até que adianta, esse carro é ungido? Pastor, unja a minha casa. E todo final de semana tem farra e bebida na sua casa. Não
adianta ungir se o dono da casa não é ungido. É a nossa conduta no nosso dia a dia que nos leva à presença de Deus, e a presença de Deus é que nos reveste de unção e de autoridade espiritual. Paulo está dizendo, observe a sua conduta no seu dia a dia. Você trabalha numa empresa, você está lá para trabalhar, mas você fica lá cozinhando cozinhando galo, olhando no computador, na internet, horas e horas de WhatsApp. Mas no final do mês você quer receber até as horas extras que você não trabalhou, e é crente. Você quer sair da empresa, fica chegando atrasado, criando situações para forçar o patrão te colocar para fora, porque aí você ganha mais. Mas você não é homem o suficiente para dizer assim, patrão, me dê minhas contas. Aqui não é mais meu lugar, eu preciso, Deus tem outra coisa para mim. Não, mas você prefere forçar uma situação, e você é crente, e você está sendo desonesto. E toda vez que você é desonesto, você está dando brechas para Satanás agir na sua vida. Você está me ouvindo? Não é a questão do temperamento. As pessoas olham muito para o temperamento, se escandalizam com o temperamento e esquecem de observar, sabe o quê? A conduta, o caráter, o proceder, a maneira como tratamos o outro nos negócios, no nosso dia a dia. A nossa conduta é mais importante do que o nosso temperamento. Agora somos tentados, porque muitos jovens são tentados, ou homens são tentados na área sexual. Outros são tentados na área do temperamento. Quando situações existem para nos tirar do sério, a gente quase perde o controle sobre essas situações. Somos tentados. E essas tentações existem porque tem alguém trabalhando para te jogar na lama de onde Deus já te tirou e não quer que você volte mais para lá. Amém ou não amém? Mas como vamos vencer o inferno se não temos autoridade espiritual na nossa vida? Diz aí, o mundo espiritual, diga isso, sabe quem nós somos de verdade. Mas, mais uma vez, o mundo espiritual nos conhece e sabe quem nós somos de verdade. E diga uma coisa, irmão. Não se terceiriza, seria bom se pudesse, mas não se terceiriza unção, poder. Não adianta você chegar aqui e querer que o pastor ore por você. Vai naquele lugar lá que o pastor ele vai orar por você, você vai ser curado. Vai acolá que o pastor vai liberar a palavra e a coisa vai dar certo. Não. Deus quer ver transformação no seu ser. Se você não estiver decidido a fazer a sua parte, nada vai acontecer. Você pode comprar vassoura ungida, sabonete ungido, você pode levar cueca ungida, flanela ungida, você pode levar o que você quiser, isso não vai fazer efeito nenhum. Deus não quer ungir coisas, objetos, Deus quer ungir você. A unção está em você, o poder Deus quer derramar sobre a sua vida. Você está me ouvindo? Amém ou não amém? Olhe para quem está ao seu lado e pergunte quem você é. Quem você é de verdade. Olha para cá. Eu estava contando ontem no Maracanã. O cidadão morreu. Estava lá o pastor, a família, a esposa e o filho. E o pastor falando, bom pai, bom esposo, bom filho, homem honesto, justo, trabalhador, bom amigo. Nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Homem de Deus. A mãe olhou para o filho e disse, meu filho, vá lá no caixão ver se é mesmo seu pai que está lá dentro. Quem você é de verdade. Porque o mundo espiritual sabe quem você é. Amém ou não amém? Estamos vivendo dias de trevas, igreja. Estamos vivendo dias difíceis, de provação, de guerra, de batalha, de situações que vêm, luta de todos os lados. Dias maus, como diz a Bíblia. A gente está vindo de um ano aí, um ano que foi um ano quase perdido.
Mas graças a Deus você chegou até aqui. Você venceu 2020, graças a Deus vai vencer 2021 também. Graças a Deus. Olha para cá. Olha para cá. Qual é, pastor, a mensagem para esse final de ano? Qual é a preparação para esse 2021? O que é que Deus está querendo nos dizer? Para que Deus está nos chamando? Para sermos fortes. Amém ou não amém? Diga isso para quem está perto de você. Você precisa ser forte. Não dá mais para ser um crente melindroso, dramático, sensível, frágil demais. Qualquer coisa se incomoda. Aí o pastor grita demais. Para que esse exagero? Tudo reclama, tudo se incomoda. Parece que sofre com a má vontade crônica. Por tudo tem raiva, por tudo se irrita. Não. Se vitimiza. Nós temos uma pessoa que tem uma hora decide sair do ministério, depois decide voltar, depois decide sair, depois decide voltar. Aí se envolveu nos problemas lá em Maracanaú, ficou devendo o povo da igreja, foi fazer um serviço para o povo, não fez, recebeu o dinheiro, não completou o serviço, teve algum problema com alguns irmãos, aí saiu da igreja. Aí só recebia a notícia, fulano está dizendo, pastor, que vai sair da igreja. Não esquento mais com isso não. Ah, foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Aí eu digo, tá bom. Depois, uma semana depois, pastor, fulano parece que está querendo voltar para a igreja. Eu digo, diga ele que fica à vontade, se ele quiser sair, ele sai, se ele quiser voltar, ele volta. Aí depois a pessoa bota na rede social. Está com um mês que eu saí da igreja, ninguém sentiu a minha falta. Poxa, irmão, tem gente sentindo a sua falta, para você voltar lá e pagar o que você está devendo. Tem gente sentindo sua falta. As pessoas, em vez de reconhecerem seus fracassos espirituais, em vez de reconhecerem suas falhas, seus erros, se consertarem, ficam se vitimizando, querendo que as pessoas tenham pena, querendo uma atenção diferenciada. A gente já vê depois do culto, às vezes, aquelas pessoas que vêm assim com aquele culto avivado, que a gente fala de fé, de vitória, de unção, de poder, a igreja pega fogo, e a gente pensa, imagina que a pessoa recebeu a palavra, a pessoa não está nem aí, tá? Nem aí. Deus trazendo revelação para a vida dela, ela não está nem aí. Aí termina o culto, ela cá. Meu Deus, vamos acabar com esse negócio de vitimismo, de querer que os outros tenham pena de você, uma atenção diferenciada, que quer ser cuidado. Não, precisamos nos posicionar na fé, precisamos ser fortes. Você está me ouvindo? Precisamos ser fortes. Se você quiser desistir de alguma coisa, desista de ser fraco. Você pode glorificar a Deus? Olha para cá. Agora, como é que eu posso ser forte? Como é ser forte no sentido espiritual? O que é ser forte espiritualmente? É a nossa capacidade de suportar. Nós estamos sendo passados pela peneira. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está fazendo um exame de seleção. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nessa terra. A palavra está se cumprindo. Pode ter certeza disso. A palavra está se cumprindo. E aí, meu irmão, Deus vai separar o joio do trigo. E aí Deus vai separar o que é frequentador, o que é ovelha, o que é bode. Deus vai separar. Estamos sendo peneirados. Estamos sendo selecionados por Deus
porque Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é de verdade e quem é fraude. Ele conhece todos nós. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? E ser forte é a minha capacidade de aguentar, de suportar, de enfrentar a vida, as lutas, as perseguições, as dificuldades, as afrontas, os desafios, e não desistir da minha fé. Amém ou não amém? Diz aí para quem está perto de você: aconteça o que acontecer, não desista da sua fé. Olha para mim. Ser forte é a nossa capacidade e a nossa responsabilidade de carregar os mais fracos. Ser forte é a nossa capacidade de perdoar. Isso é ser forte espiritualmente. É a nossa capacidade de perdoar, de liberar o perdão. Ser forte é a nossa capacidade de amar. Porque se a gente não perdoar e não amar, nunca vai existir a autoridade de Deus na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida. Ser forte é a gente abandonar as coisas pequenas, as picuinhas, e entender que o nosso alvo é algo muito maior e mais importante lá na frente. Oh, aleluia. Oh, bricarachurieva, labassúria. Precisamos ser fortes. E Paulo está dizendo: então, irmãos, entendam uma coisa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz, olhe para quem está ao seu lado, diz assim: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mais forte, mais alto: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não, está muito fraco. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, eu posso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem. Ele olha para a capacidade do maior poder bélico do mundo na época, do exército humano mais poderoso da época, do império mais poderoso da época, que era o Império Romano, e a capacidade dos soldados romanos. E ele usa essa figura de linguagem olhando para os soldados romanos. Ele diz: revistam-se ou vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Usem todas as armas que Deus já disponibilizou para você. Não é que Deus ainda vai fazer, não filma não, por gentileza. Não é que Deus ainda vai fazer, Deus já fez. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Deus já fez. Tudo que você precisa para vencer o mal, o inferno, para mudar a sua vida, para vencer os vícios, para vencer o adultério, a prostituição, a pornografia, para fazer o inferno cair por terra, tudo que você precisa, Deus já fez, Deus já colocou à sua disposição todas as armas. Você está me ouvindo? Diz isso para quem está perto de você: as nossas armas não são carnais, diga isso.
elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossas armas não são carnais, não é no grito, não é na briga, não é no murro, não é na faca, não é na bala. Tem um cabo lá, toda vez que ele tem raiva, ele quer meter bala, não é na bala. Diz aí para quem está perto de você. Não é na bala, meu irmão. É na unção. A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue. É contra as influências do inimigo na vida daquela pessoa. Não é contra a carne ou sangue. A tua luta não é contra o teu vizinho. A tua inimiga não é a tua sogra, não é a tua cunhada. Você não tem que ficar alimentando ira, ódio contra as pessoas e querendo se vingar delas e orando para Deus quebrar as pernas ou destruí-las. Não. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra é contra principados e potestades. É contra influências que ali chegaram e escravizaram e dominaram. Existem pessoas da sua família que o inimigo tem usado elas de tal forma contra você, que você já desistiu de orar por essa pessoa. E o amor que você sentia por ela se transformou em raiva, em mágoa. Você já desistiu dessa pessoa. E aí você diz assim: eu quero essa pessoa bem longe de mim. E o inimigo conseguiu o que ele queria. Você está me ouvindo? O efeito é esse. O efeito da gente achar que a saída melhor é se distanciar e muitas vezes matar a pessoa no coração da gente e fazer de conta que ela não existe. E você não entende que isso não resolve. Tem alguém que não precisa que você desista dessa pessoa. Pelo contrário, essa pessoa precisa da sua cobertura espiritual. Precisa que você ore e persevere por ela. Porque você não tem que pedir para ela ser destruída ou para ela fracassar. Você tem que pedir a Deus para que o inferno caia por terra na vida dela. Para que essas influências malignas, presentes, sejam arrancadas da vida dela. Meu irmão, por trás da prostituição, do adultério, da pornografia, tem safadeza? Tem. Mas tem o dedo do diabo também. Crime, maldade, homicídio, loucura, confusão mental, depressão, angústia, crises de ansiedade, nervosismo, tudo isso tem a parte espiritual. Não exclui, né? O cara mata o outro e diz assim: foi o diabo. Não, ele tem a responsabilidade dele. Por que você deixou Satanás encher seu coração? Tem a sua responsabilidade. Mas inevitavelmente tem a influência de uma presença maligna. Quantas coisas você não já fez na sua vida que depois, poxa, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse contado até 10, se eu não tivesse sido tão afoito, se eu não tivesse metido os pés pelas mãos, se eu não tivesse agido com raiva, com ira, isso não teria acontecido. Porque ele trabalha para nos desestabilizar. E quando a gente está desorientado, com ira, com raiva, a gente nunca toma a decisão certa. O Espírito Santo trabalha para nos normalizar. O Espírito Santo trabalha para nos trazer lucidez. Alguém está me ouvindo aqui? Você pode ficar de pé? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu posso continuar semana que vem? Porque eu preciso falar sobre a couraça da justiça. Eu preciso falar sobre o escudo da fé, sobre a espada do Espírito, sobre o capacete da salvação, que são armas poderosas que Deus já disponibilizou para você. Amém ou não amém? Diz aí:
Nós estamos vivendo os últimos dias de 2020. Fala para quem está perto de você: estamos vivendo os últimos dias de 2020. Você precisa decidir o que é que você quer da sua vida. Você está me ouvindo? O Einstein disse que insanidade, idiotice, é fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Se você faz as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. E Deus está nos dando a chance de mudar o curso, de fazer diferente, fazer escolhas e tomar decisões certas. Estamos prestes a viver uma mudança de tempo, uma mudança de época, uma mudança de fase, um ciclo diferente. Você pode continuar vivendo do jeito que você quiser, ou você pode dizer para Deus: Deus, eu quero milagres, vitórias verdadeiras na minha vida. Eu era pastor do Pan-Americano, e é por isso que quando a gente é um jovem pastor, a gente vai aprendendo com os erros e aprendendo com certas situações que acontecem na rotina da igreja. Eu era pastor do Pan-Americano, e aí hoje, quando a pessoa quer dar um testemunho, a gente pede para a pessoa escrever, falar o que é antes, para não ficar entregando o microfone. E às vezes a pessoa fala até o que não é para falar, e não sabe dar uma ordem, não quer falar muitos detalhes, complica às vezes, atrapalha o culto às vezes. Algumas pessoas têm de verdade coisas importantes para dizer, outras quer mais é aparecer e falar demais. Outras não, tem realmente um testemunho de verdade para falar. E naquela época eu não tinha experiência para fazer essa triagem. Então uma irmã chegou e disse assim: pastor, eu tive uma vitória tão grande na minha vida que eu não posso ir embora sem contar. E a mulher me aperreou tanto que eu entreguei o microfone para ela. Aí ela disse: igreja, ô igreja, final do culto assim, eu tenho uma vitória para contar, igreja. Ô igreja, eu estava com 4 papéis de luz atrasado, igreja. Igreja, acredita, igreja, que a Coelce foi na minha casa e não cortou a minha luz. Mas igreja, Deus é tão bom, igreja, que o irmãozinho que mora vizinho é eletricista, e ele foi lá e fez um gato, e eu estou com a energia lá em casa. Isso é vitória, irmão. Isso é falsa vitória. Isso não é vitória legítima, vitória reais. Deus quer fazer coisas grandes, importantes na sua vida. Você está me ouvindo? Deus quer fazer coisas grandes e importantes na sua vida. Abra a sua boca, glorifique o Senhor. Mude a sua atitude. Quando Paulo fala sobre essas armas espirituais, ele usa uma palavra chamada prontidão. Você sabe o que é prontidão? Prontidão é boa vontade. Sabe uma coisa que eu enfrento com a igreja hoje? É a má vontade, resistência, preguiça, gente acomodada, gente que parece que ela veio para a igreja para ela fazer um favor para Deus. Eu estou aqui fazendo um favor para Deus. Você está fazendo um favor é para você. Prontidão é: se tem que ficar de pé, fique de pé. Se tem que louvar, louve. Se tem que clamar, clame. Se tem que pular, dançar, dance. Se tem que orar, ore. Se tem que receber a palavra, receba. Amém? Diz aí: repreenda toda a má vontade da sua vida, meu irmão. Repreenda essa cara de lundu, essa cara de tristeza, essa cara de derrota. Vai para lá, espírito de derrota. Vai para lá, espírito de tristeza. Deus tem algo muito maior para fazer na minha vida. A lógica das coisas espirituais funciona em antagonismo com a lógica humana. O apóstolo Paulo declarou: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Se você quer ser grande, se diminua.
Quanto mais você se humilha aos pés do Senhor, mais poder e autoridade você tem. Não precisamos ser vistos pelos homens, precisamos ser conhecidos de Deus. Você está me ouvindo? O homem pode ter tudo nessa vida: riqueza, fama, sucesso, dinheiro. Se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Basta uma vez entupir aí do seu cérebro, você ter um derrame e ficar com a boca torta, vegetando em cima de uma cama, e o pessoal tendo que dar banho, colocar a paradeira, limpar você. Alguém diz assim: mas um dia desse estava tão bem. Eu passei na calçada da minha mãe, 5 horas da tarde, estava meu pai sentado na calçada, coçando o nariz e conversando com um monte de gente. Eu disse: benção, pai, mãe está aí? Tá. Fui lá, falei com a minha mãe, voltei, dei um cheiro na cabeça dele, subi na minha moto e fui para casa. 4h30 da manhã, meu telefone tocou, alguém dizendo assim: teu pai está morto. Eu disse: como é que pode? Eu passei agora à tarde lá, falei com ele, ele estava bonzinho. É assim. Do nada, no meio da madrugada, o coração dele parou. Está me ouvindo? Às vezes o homem pensa que tem dinheiro, tem fama, tem sucesso. Ele acha que tem tudo. Pobre coitado, mal sabe que ele não tem nada. E às vezes aquela pessoa simples que você às vezes julga, critica ou aponta, porque vai trabalhar de bicicleta e volta suado no final do dia e diz assim: é um coitado que não tem nada. Você é que pensa, ele pode ter tudo. Você está me ouvindo? Então, se você quer crescer, se diminua. Se você quer ser cheio dele, se esvazie de você mesmo. Quanto menos de você existir em você, é melhor ainda. Eu quero mais de Deus, eu quero menos de mim. Amém? Porque eu posso ser o meu maior inimigo, eu posso ser o meu melhor amigo. Vem um novo ano aí, ninguém sabe o que nos espera. Mas eu garanto a você, se você colocar sua vida em um lugar, nesse lugar o mal não te alcança, os dardos inflamados não te tocam, nesse lugar você está protegido. E esse lugar não é nenhuma fortaleza física, com cercas elétricas, com portões de ferro, não. Esse lugar é uma posição espiritual, é a presença de Deus. Meu objetivo é me firmar na presença de Deus. Diz aí, se você se firmar todos os dias na presença de Deus, você vai enfrentar luta, perseguição, dificuldade, vai ter dias difíceis, mas você vai vencer. Você vai vencer. Você não precisa se preocupar com as lágrimas. Você só precisa se preocupar quando as lágrimas não existem. Porque quando as lágrimas não existem, há algo muito sério acontecendo com você. Há alguém que está morrendo aí dentro. Há alguém que está dentro de uma bolha impenetrável. É muito perigoso. Eu não me preocupo quando eu vejo pessoas chorando na igreja. Eu me preocupo quando eu olho e vejo olhares vazios, que dá vontade de perguntar: tem alguém aí dentro? Essa é a minha preocupação. Será que tem alguém aí dentro? Será que essa pessoa ainda consegue ouvir, sentir, perceber? E dar uma chance de ser arrancada daí de dentro? Amém? Por favor, se você puder, se for da sua família, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Se for da sua família. Aleluia.